Hi there! Meu nome é Daniel e nesse vídeo eu vou citar alguns exemplos de Connected Speech para quem quer muito melhorar a pronúncia em inglês. Em 2015 eu postei um outro vídeo aqui no nosso canal e eu vou até deixar um link aqui se você ainda não tiver assistido esse outro vídeo, explicando, definindo o que é Connected Speech. Se você não sabe o que é Connected Speech, antes da gente conferir esses exemplos, eu vou dar aqui uma breve revisão, um pequeno resumo para você poder se inteirar sobre esse assunto. Connected Speech é chamado em português de fala encadeada ou talvez fala conectada. Por exemplo, como você leria essa frase que você está vendo escrita aqui ao lado? Eu vou te dar alguns pequenos segundos e pense, e depois pronuncie, leia essa frase em voz alta. Como você diria essa frase que está escrita aqui ao lado? E aí, você já sabe? Você muito provavelmente diria algo como, tem um blog de inglês. Você não deve ter percebido, mas veja como eu pronunciei as palavras dessa frase. Eu não disse, tenho um blog de inglês. Não, o que eu fiz aqui foi unir o som das palavras que compõem essa frase. Eu disse, tenho um blog de inglês. Repetindo, de inglês. Tenho um blog de inglês. Então o que a gente costuma fazer geralmente na nossa própria língua é unir o som das palavras. Pode ser a terminação de uma palavra com o começo de outra. Eu não disse eu tenho um blog de inglês de maneira tão separada. Eu disse tenho um blog de inglês. De inglês. Esse fenômeno, então, está ligado à questão da fonética. Isso porque a gente, obviamente, não consegue constatar essa característica, essa particularidade da língua na forma escrita. Então, quando a gente tem a forma escrita e transpõe essa forma escrita para o inglês falado, ou até mesmo o português, como a gente acabou de ver, a gente vai ter a presença do fenômeno chamado Connected Speech. Vamos conferir agora alguns exemplos para que você possa treinar quando, por exemplo, estiver indo para o trabalho no metrô, quando estiver no ônibus ou em qualquer outro momento que você estiver com tempo livre. Lembre-se, para que você possa aperfeiçoar a sua pronúncia em inglês é necessário o quê? A repetição. Então eu sugiro que você veja esse vídeo diversas vezes e, se for necessário, você volte esse vídeo quando não tiver captado algum detalhe sobre a questão da pronúncia das palavras na presença da Connected Speech. Além disso, eu gostaria de lhe sugerir para fazer o download desse vídeo. Assim você pode assisti-lo no celular ou no tablet, quando, como eu disse, estiver indo ao trabalho ou quando estiver com tempo livre. O primeiro exemplo é I want to read a book. Repetindo, I want to read a book. Observe que eu pronunciei essas palavras de uma maneira que é separada. Você consegue constatar o intervalo entre cada palavrinha. Agora escute como fica essa frase no dia a dia de uma maneira mais natural. I want to read a book. Repetindo, I want to read a book. Você pode estar se perguntando, peraí, Daniel, tem a ver com a velocidade? Não só com a velocidade, tem a ver com o jogo que você emprega nas palavras no sentido de unir, linkar a pronúncia de cada uma delas. Eu disse, I want to read a book. Mas no dia a dia é muito mais comum a gente ouvir as pessoas dizendo, I want to read a book. Read a, read a, read a. I want to read a book. Então, a gente tende o quê? A unir, a fundir a terminação de uma palavra com o começo de outra. A gente tem as palavras read a book, mas a gente une e diz read a book, read a book, read a book. I want to read a book. Então, eu disse que eu quero ler um livro. I want to read a book. Repita comigo. I want to read a book. Sua vez. Mais uma vez. I want to read a book. Conseguiu constatar o que eu fiz aqui nessa frase? Como eu disse, eu uni o final do som de uma palavra com o início de outra. O que eu fiz foi mesclar esses sons, formando o que a gente chama de Connected Speech. Vamos conferir o outro exemplo. É muito comum a presença da Connected Speech quando a gente está trabalhando com chamados Object Pronouns. Eu posso, por exemplo, lhe dar um comando, lhe dizer para você avisar alguém, avisá-la. Então, em inglês fica assim. You tell her. Repetindo, you tell her. Esse foi o exemplo número 2. Agora, empregando a Connected Speech, fica assim. You tell her. Repetindo, you tell her. O que a gente fez aqui foi simplesmente apagar o som de R presente na forma de H, que a gente tem aqui em her. Eu não disse you tell her. Nesse caso, o que eu optei foi dizer you tell her. You tell her. Como se a gente unisse o som da letra L na palavra tell com E. Tell her. Tell her. You tell her. Sua vez. You tell her. Conseguiu? Novamente. You tell her. Repita. You tell her.
Veja um outro exemplo, o exemplo número 3, que se aproxima muito desse exemplo número 2. Eu vou dizer, por exemplo, alguém, eu vou afirmar para alguém, você a matou. Em inglês fica assim, you killed her. Repetindo, you killed her. Agora, empregando esse fenômeno chamado connected speech, é muito mais comum a gente ouvir nativos da língua inglesa dizendo you killed her. Repetindo, you killed her. Confira o exemplo número 3. Eu posso dizer you tell them. Repetindo, you tell them. A connected speech ela vai impactar essa frase e ela vai soar como you tell them. Repetindo, you tell them. Então o que eu fiz nesse caso foi simplesmente apagar o som de TH presente em them e unir o som da letra L com am. Ficou assim. You tell them, tell them, tell them. You tell them. Que seria algo como você os avisa. You tell them. Repita. You tell them. Veja esse outro exemplo. It's 8 o'clock. Repetindo, it's 8 o'clock. Já aperfeiçoando a sua pronúncia, soa como it's 8 o'clock. Repetindo, it's 8 o'clock. O que eu fiz aqui foi unir 8 com o'clock. E aí é como se eu apagasse o som de O e soa como it's 8 o'clock. It's 8, it's 8, it's 8 o'clock. Repetindo, it's 8 o'clock. Eu quero que você repita esse exemplo. Sua vez. Mais uma vez, it's 8, it's 8, it's 8 o'clock. 8 o'clock. It's 8 o'clock. São 8 horas. It's 8 o'clock. Então, opte por dizer it's 8 o'clock e não it's 8 o'clock. Repetindo, it's 8 o'clock. De uma maneira tão separada. Empregue a fusão entre as palavras. It's 8 o'clock. Agora vamos dar uma olhada em um exemplo um pouquinho mais complicado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar. Você gosta de viajar? Eu gosto muito de viajar. Então, por exemplo, eu não vou dizer que eu quero ir para a Índia, para o Canadá, para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para Singapura e por aí vai. Eu quero dizer que eu quero conhecer o mundo todo, eu quero viajar por todo o mundo. Eu posso dizer em inglês, I want to travel all over the world. Repetindo, I want to travel all over the world. Agora no dia a dia, e não só por uma questão de perfeccionismo, né? Não é que eu quero falar perfeitamente, é porque no inglês é assim que as pessoas falam. É muito mais provável que você vai ouvir alguém dizendo algo como I want to travel all over the world. Repetindo, I want to travel all over the world. Então, primeiro, vamos falar aqui de maneira mais pausada, de maneira mais devagar para você captar como você deve pronunciar as palavras em uma frase. Eu disse, I want to travel all over the world. Agora aplicando a connected speech soa all over, all over. All com over soa como all over. I wanna. Então a gente tem uma pitadinha aqui de reduction, em que eu opto por dizer wanna em vez de want to. Apesar de estar escrito want to, eu prefiro dizer wanna, que a propósito eu já expliquei sobre isso em outro vídeo aqui também no canal. Eu disse I wanna, e aí vem travel, I wanna travel all over, all over, all over. Eu uni o som da letra L em all com O, de over. I wanna travel all over the world. Repetindo, I wanna travel all over the world. Sua vez. E aí, conseguiu? Deu certo? Repetindo, fica assim em inglês. I wanna travel I wanna travel all over the world. O que eu estou dizendo aqui é que eu quero viajar por todo o mundo. I wanna travel all over the world. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve dica sobre como melhorar a sua pronúncia em inglês. E olha, essas dicas não servem simplesmente para quem está no nível avançado, no nível intermediário. Você também que está no nível básico, vale muito a pena você praticar essa questão. Como eu disse no começo desse vídeo, eu sugiro que você faça o download e assista esse vídeo diversas vezes, pois somente a prática vai levar à perfeição. Caso você tenha alguma dúvida ou gostaria de esclarecer algum ponto sobre os exemplos que eu citei ou sobre qualquer outro tipo de questão, deixe seu comentário aqui embaixo. A propósito, eu vou deixar alguns links também na descrição desse vídeo, justamente para que você possa conferir outros exemplos de Connected Speech e possa praticar e justamente turbinar o seu inglês. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!